Se você é uma pessoa curiosa, provavelmente você já ouviu falar sobre o tema dessa aula aqui. Se você trabalha no serviço de emergência e dependendo de quanto tempo você trabalha nesse serviço de emergência, provavelmente você não só viu, mas já usou esse dispositivo que a gente vai falar na aula de hoje. Estou me referindo ao balão ou sonda de Sangstein Blackmore. Quem já ouviu falar dele? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse dispositivo que todo mundo que ouviu falar sobre ele, ouviu dessa forma, que é arcaico, que é uma coisa ultrapassada, tá bom? Que deveria ser peça de museu. Todo mundo já ouviu falar sobre o balão de Sangstein Blackmore dessa forma, tá? Mas pessoal, tenho certeza que tem muito mais hospitais onde esse é o único recurso para tratamento do paciente do que hospitais com serviço de endoscopia para salvar ou tentar fazer o tratamento do paciente. Bom, meu nome é Thiago Ferreira, eu sou cirurgião geral. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o balão de Sangstein Blackmore, um dispositivo utilizado para tratamento da hemorragia digestiva alta provocada por varizes esofagianas. Bom, quem nunca ouviu falar do balão de Sangstein Blackmore, tá bom? Dá uma procuradinha, lê um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Porque realmente é um dispositivo bem antigo, tá bom? Desenvolvido para o tratamento das varizes, do sangramento digestivo alto por varizes esofagianas. Quem já viu, já pegou na mão, já sabe como é que é o dispositivo, tá? E aposto que muita gente que está vendo esse vídeo já usou também esse dispositivo. Realmente, ele é muito antigo e apresentado, né, pra gente no primeiro momento como algo já praticamente ultrapassado, que não deveria mais ser usado na medicina. Por um lado, as pessoas que dizem isso estão certas, porque realmente é um dispositivo traumático, é um dispositivo que não oferece um tratamento definitivo para o sangramento digestivo alto. Ele ajuda a parada do sangramento. E realmente os tratamentos de melhor qualidade para os pacientes são o tratamento endoscópico, tá bom? Com ligadura das varizes, ou o tratamento cirúrgico, tá bom? Vamos começar do começo, então. Varizes esofagianas, tá bom? É uma das principais causas de hemorragia digestiva alta, tá bom? Essas varizes começam a aparecer nos pacientes quando a pressão no sistema porta ultrapassa 10 milímetros de mercúrio, tá bom? E existe um risco de rompimento dessas varizes quando a pressão está entre 12 e 15 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, tá? O paciente hepatopata, o paciente com citossomose, o paciente com alguma alteração que leva ao aumento do sistema porta, é um candidato a ter varizes esofágicas, tá? Ou varizes de fundo gástrico também. E é uma condição muito frequente no Brasil. Quando esses vasos rompem, acontece a hemorragia digestiva alta, tá bom? Com grandes sangramentos. Para quem não viu, tá bom? É impressionante a cena. Para quem já viu, sabe o que eu estou falando. Realmente o volume de sangramento é muito grande no paciente, tá bom? O sistema porta é um sistema que tem uma irrigação, um fluxo sanguíneo muito grande, tá bom? E a perda sanguínea do paciente, ela é muito grande. O paciente choca em questão de minutos. Às vezes nem dá tempo de chegar no hospital. Mas se você receber o paciente no hospital e tem um serviço de endoscopia pronto para atender o paciente, a melhor estratégia para o paciente é realmente fazer o tratamento endoscópico. Mas com certeza tem muito mais hospitais no Brasil onde o que vai salvar o paciente é o balão de Sangstein Blackmore do que o serviço de endoscopia. Não porque o serviço de endoscopia não funciona, é a melhor ferramenta para o paciente. É que tem muitos mais hospitais onde não existe o serviço de endoscopia pronto ali, disponível para receber o paciente imediatamente quando chega no hospital. Então, por mais que se diga que o balão de Sangstein Blackmore é ultrapassado, é peça de museu, é arcaico, podem ter certeza. Esse dispositivo vai salvar muito mais pessoas pelo Brasil imediatamente na sala de emergência do que a endoscopia, porque é o mais comum de ter no Brasil, são serviços sem a endoscopia no pronto-socorro. Então, para você que atende um serviço de emergência, é muito importante que você saiba o que é o balão e como usar esse balão nos casos de sangramento digestivo alto. Bom, essa sonda, pessoal, é uma sonda que tem alguns compartimentos, tá bom? É uma sonda, tá bom? Com dois balões, um balão que vai fazer a compressão das varizes do fundo gástrico e um balão que vai fazer a compressão das varizes esofágicas. Esse balão, quando o paciente chega
com sangramento digestivo alto? Claro, e esse sangramento é decorrente de varizes esofagianas. Você tem a suspeita, né, que esse paciente tem varizes esofágicas, tá bom? O balão é o tratamento. Se for por outro motivo, por exemplo, uma úlcera gástrica, o balão não vai adiantar de nada. Mas se você está no serviço de emergência e recebe o paciente com sangramento digestivo alto e a suspeita é que seja um rompimento de varizes, tá, do sistema porta, você vai usar o balão nesse paciente. Claro, desde que não tenha a endoscopia. Esse balão ele tem algumas formas de ser utilizado, tem uma maneira correta de ser utilizada, tá bom? Para que ele tenha realmente a sua efetividade. Ele é muito efetivo no tratamento, tá? Na parada do sangramento, não no tratamento, mas na parada do sangramento. A efetividade dele é em torno de 80% a 90%. Dos casos você consegue fazer o paciente parar de sangrar. Tá bom? Como que é feito o uso desse balão? Tá bom? É uma sonda, tá bom? Com 2 balões, um gástrico e um esofágico. De preferência, essa sonda é passada de forma nasal, tá bom? Então, nasogástrica, preferencialmente, tá bom? Você vai deixar o paciente, obviamente, deitado, lubrificar essa sonda com xilocaína e fazer a introdução, tá? De forma mecânica. É um procedimento traumático, tá bom? A sonda ela é grossa, ela não entra fácil, tá bom? Ela não desliza fácil, principalmente passando pela cavidade nasal. Então, bastante lubrificante ali, uma xilocaína gel ajuda bastante nesse caso, tá bom? Você vai introduzir esse balão, fazer toda a medição como se fosse uma sonda, tá, nasogástrica para aspiração gástrica do paciente. Vai fazer toda a medição e vai introduzir essa sonda. Introduzida essa sonda, tá, primeira coisa que você vai fazer é insuflar o balão gástrico. Então é muito importante que você olhe, tá, na extremidade da sonda qual que é a via, tá bom, que você tem para insuflar o balão gástrico e qual que é a via que você tem para insuflar o balão esofágico. Introduzida a sonda, tá bom? Colocada a sonda, você vai insuflar esse balão gástrico e é interessante que você faça essa insuflação com líquido, tá bom? De preferência, um líquido com corante, porque se esse balão romper durante o tratamento do paciente, você vê saindo, tá, na urina do paciente o corante, tá bom? Que você usou para insuflar esse balão gástrico. Se for só água ou só soro fisiológico, você não vai conseguir ter certeza se esse balão continua insuflado, se ele não rompeu. E pode romper, tá bom, gente? Então, você vai insuflar esse balão gástrico, tá, com algo em torno de 150 a 200 ml, tá bom? De soro fisiológico, de preferência algum corante. Insuflou, então com a seringa mesmo, aspira na seringa, joga na via que vai insuflar o balão. Insuflou, você vai fazer a tração dessa sonda. Por quê? Para que aquele balão que está no estômago, né, dentro do estômago, que ele comprima as varizes que estão no fundo gástrico. Se você não tracionar, não tem a compressão, não vai ser efetivo o balão. A gente não sabe a princípio, lembre-se, né, quando o paciente chega com hemorragia digestiva alta e a causa é varizes esofágicas, você não sabe se essas varizes são do fundo gástrico ou esofágicas realmente, da onde está sangrando. Então tem que comprimir os dois locais. Então insuflou o balão gástrico, você vai tracionar esse balão, e é uma tração forte realmente que você faz, tá bom, desse balão. Feito isso, tá, é feita a fixação do balão, tá, para que aquela tração continue. O ideal é uma tração externa dessa sonda para que realmente fique tracionada e comprimindo o fundo gástrico. E aí você vai fazer a insuflação do balão esofágico, da sonda esofágica. Como as varizes rompem com uma pressão acima de 12 milímetros de mercúrio, de 12 a 15 milímetros de mercúrio, se você insuflar esse balão esofágico com algo em torno de 20 a 25 milímetros de mercúrio, já é suficiente para que você faça a compressão daquelas varizes e interrompa o sangramento. Tá bom? Você também tem a opção de ver a pressão do paciente, o estado hemodinâmico do paciente, a pressão do paciente, e fazer a insuflação com 2/3, tá, do valor da pressão arterial média desse paciente também. É uma outra possibilidade, mas se você quiser ter de cabeça aí de 20 a 25 milímetros de mercúrio, tá, como pressão nesse balão esofágico, guarde esse valor para insuflar o seu paciente, insuflar a sonda do seu paciente. Então, dito isso, é já meio que óbvio saber que você precisa de um aparelho de esfigmo, né, para você poder fazer a conexão, tá, da via que avalia a pressão no sistema da sonda esofágica para realmente avaliar a pressão final que está. Então, identificou o sangramento digestivo alto, suspeita de varizes esofágicas, passou a sonda de Saint-Blackmore,
insuflou o balão gástrico com soro fisiológico, de preferência com corante junto, fez a tração dessa sonda, fixou e vai insuflar o balão esofágico, tá bom? Entre 20 e 25 milímetros de mercúrio. Insuflou esse balão, tá bom? Você vai fazer uma monitorização contínua desse paciente. Primeiro, tá? Para ir avaliando o estado hemodinâmico do paciente, tá certo? Fazendo todo o tratamento da emergência que esse paciente requer e também para avaliar se aqueles balões continuam com a pressão adequada. Então é interessante que você avalie a diurese do paciente para ver se não está saindo o corante que você usou para insuflar a sonda gástrica, avaliar de forma rotineira se aquela sonda está bem fixa ainda ou se ela começou a perder a tração e não está mais comprimindo as varizes no fundo gástrico e avaliar a pressão no balão na sonda esofágica para ver se ela se mantém dentro daquilo que você colocou inicialmente, ou 2/3 da pressão arterial média do paciente, ou então entre 20 e 25 milímetros de mercúrio, tá bom? Dessa forma, está feita a colocação do paciente e você vai interromper o sangramento das varizes esofágicas desse paciente, tá certo? É um tratamento parcial, muitas vezes, em muitos locais do Brasil, é o tratamento quase que definitivo do paciente, porque já que não tem endoscopia, vai ter que esperar parar o sangramento, torcer para não voltar a sangrar. A chance de recidiva do sangramento, quando é tratado apenas com um balão de sangue seco Blackmore, é de 50%, dá uma chance alta da recidiva de sangramento. Então, esses pacientes que saem da emergência precisam fazer endoscopia para o tratamento definitivo ou tratamento cirúrgico dos pacientes. Então, o balão ele é meio que paliativo, tá? Hoje em dia não, né? Há bastante tempo já. Ele é paliativo, é só uma ferramenta para fazer parar de sangrar e depois esse paciente ter condições hemodinâmicas de, na mesma internação, já fazer a endoscopia programada para a ligadura desses vasos esofágicos. Se o serviço não tem, se você está em um local que não tem nem endoscopia na cidade, você vai precisar depois encaminhar esse paciente para fazer uma endoscopia em outro local, para fazer o tratamento definitivo desse paciente. Então, esse paciente, depois de colocada a sonda, tá, é interessante que você faça toda a monitorização do seu paciente, tá bom? E que você também lembre-se de ter períodos onde você vai reduzir a pressão desse balão para permitir não só uma reavaliação, ver se parou de sangrar ou não, mas para permitir também o refluxo, tá bom? O fluxo sanguíneo normal ali para a região esofágica e fundo gástrico, para que não exista isquemia desses órgãos. Se o balão está comprimindo as varizes para parar de sangrar, ele vai parar todo o fluxo sanguíneo no órgão. Então é importante você fazer, tá? Reduzir a pressão de tempos em tempos para permitir o refluxo sanguíneo na região, tá bom? É meio variável o tempo para você desinsuflar e reinsuflar o balão, mas você pode ter aí na sua cabeça que a cada 6 horas é interessante que você reduza a pressão. Já aproveita nisso para reavaliar se o paciente volta a sangrar ou não, tá? E claro, se o paciente voltou a sangrar quando você desinsuflou o balão para fazer esse período de perfusão esofágica, você reinsufla o balão se o paciente voltou a sangrar, tá? E deixa mais um período. Tá? O ideal é que o paciente não fique mais do que 24 horas com esse balão, que você consiga, ou para o sangramento, ou que você consiga programar a endoscopia do paciente para fazer o tratamento definitivo num período de 24 horas. Vocês vão ver que na prática isso acaba passando um pouco, tem serviços que não tem nenhum outro recurso a não ser o balão e o paciente continua sangrando, aí você não tem o que fazer, tá? Ou você deixa o paciente com o balão e vai insuflando e desinsuflando, insuflando e desinsuflando até esse paciente ser transferido ou parar de sangrar, porque acaba sendo o único recurso disponível, tá certo? Então, pessoal, o balão ou a sonda de Stank Stank Blackmore, que é apresentado como um recurso arcaico, antigo, como uma coisa de museu, na prática, ainda hoje em dia é muito utilizado. Eu fui apresentado esse balão dessa forma, como uma ferramenta antiga de museu. O Daniel também foi apresentado ao balão dessa forma. Nós já usamos e aposto que muita gente que está assistindo esse vídeo já usou também esse balão, tá bom? É realmente algo mecânico, não é um tratamento tão bonito na medicina ou tão resolutivo, tá? No longo prazo, mas na emergência, lembre-se que o balão pode salvar de 80% a 90% dos pacientes que chegam com hemorragia digestiva alta decorrente de varizes esofágicas. Tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje.
tá bom? Sobre essa peça que ainda é muito utilizada, principalmente aqui no Brasil, mas outros locais do mundo também utilizam esse balão. E se alguém ficou com alguma dúvida, é só mandar nos comentários. Até o próximo vídeo.